Olá pessoal, boa tarde, meu nome é Alexandre. Estamos aqui realizando mais um vídeo para falar tudo sobre o futebol brasileiro. E estou aqui também para falar sobre o que vai ser falado hoje sobre o futebol brasileiro. Vai ser comentado sobre, resumido sobre como vai ser esse comentário. Esse comentário vai ser falado sobre em cima dos jogos que vai ter hoje, da importância de cada um deles, dos favoritos. E na próxima fase agora, eu vou estar dando os palpites. Se você se interessar sobre o palpite, aí você anota, que vai ser muito importante. Que de repente isso aí vai ser o dinheiro que você vai ganhar esse final de semana. Tá bom, pessoal? Vamos girar e vamos comentar sobre o que vai acontecer no futebol brasileiro hoje. Pessoal, eu estava aqui vendo que hoje tem Fluminense Sport. Vai ser um jogo muito bom de se ver, né? Porque a gente está pegando o Fluminense que no último jogo até ganhou, mas teve um pouco de resistência. A torcida começou a vaiar, que não teve aquele futebol bonito. O Sport que é o lanterna do campeonato, né? Vai ser um grande jogo para a gente ver hoje. Hoje também a gente tem Corinthians Internacional, Corinthians com um técnico novo, que é o Dorival Júnior. Inclusive, se você puder, no vídeo anterior eu falei sobre o Dorival Júnior, sobre o técnico que o Corinthians contratou. E falei um pouco também sobre os técnicos que a seleção brasileira estão atrás. E se você puder ir lá naquele vídeo que eu fiz lá atrás e poder curtir e comentar e deixar seu like, vai ser muito importante pro meu canal, tá bom, pessoal? E antes de mais nada, vamos começar a falar sobre os palpites, sobre os jogos que vai ter hoje, amanhã e segunda-feira. Fluminense Sport vai ser um jogo bom de se ver, porque eles têm que mostrar futebol. Fluminense porque jogou mal na última rodada, até ganhou, mas jogou bem, né, pela Copa do Brasil. O Sport que está na lanterna do campeonato. Mas esse jogo, como é no Maracanã, com a responsabilidade do Fluminense ter que ganhar, o Fluminense ganha. A minha opinião, o Fluminense ganha. O próximo jogo vai ser Corinthians Internacional. Corinthians com um técnico novo, estreia do Dorival Júnior. E a pressão e briga, a pressão da torcida e briga na diretoria. Então, esse jogo, se eu fosse você, botava vitória do Corinthians ou vitória do Internacional. Quando eu falo assim é porque nos jogos que vocês fazem, tem como botar duplo resultado, né? Tanto a vitória para um como a vitória para outro. Então aí eu botava, esse jogo eu botava um jogo duplo. Que botava a vitória para o Corinthians e no outro jogo botava a vitória para o Internacional. Ceará e Vitória. Vai ser um bom jogo de se ver. Mas como o jogo vai ser no Ceará, nesse jogo eu dou empate. Eu boto empate. Porque o Vitória contra o Fluminense no último jogo foi difícil de ganhar do Vitória, porque o Vitória joga muito fechado. E como o Vitória está jogando fora de casa, ele vai jogar retrancado de novo. Então a possibilidade de dar um empate é muito grande. Aí vem pro próximo jogo, Bahia e Botafogo. Esse Bahia-Botafogo é outro jogo que eu vou fazer um jogo duplo também. Eu botava ou vitória do Bahia ou vitória do Botafogo. Era outro jogo também, botava assim um asterisco para você botar jogo duplo, que vai ser um jogo vai ser um jogo bom. O Botafogo que é um grande time, né? E o Bahia também que é um grande time com a SAF, né? Tanto o Bahia foi vendido por City e o Botafogo foi vendido por Testo, né? Então eles estão com um elenco muito bom e os técnicos também são bons. Aí vem o jogo de amanhã, que também vale pro Best, né?
no caso, o aplicativo que vocês fazem jogos, vai jogar, deixa eu ver aqui, Vasco e Palmeiras. Esse jogo aqui é na casa do Vasco, mas eu acho que Palmeiras ganha esse jogo. Nesse jogo aqui eu não botava jogo duplo não, eu botava a vitória do Palmeiras. O Palmeiras vem embalado, vem jogando bons jogos, né? E o Vasco vem com essa crise aí, né? Sem técnico. O Felipe, nessa última entrevista que teve agora no coletivo, ele foi falar mal do jogador, né? Eu até aceito que o Felipe foi um grande jogador mas eu acho assim, desmereceu o jogador do jeito que ele fez na entrevista. Na minha opinião, acho que foi uma coisa meio forte, né? E eu acho que vai dar Palmeiras. Aí depois vem Grêmio e Santos. Esse jogo aqui, pessoal, é um jogo que eu acho que o Grêmio vai ganhar. Vai ganhar. Porque é a estreia do novo técnico do Santos. Ele está ainda conhecendo o elenco. Eu não sei se o Neymar vai jogar, se ele está recuperado. Nem cheguei a ver essa notícia ainda. Se ele vai jogar, porque ele já teve outro problema muscular no jogo que ele teve. E eu acho que esse jogo aí, o Grêmio ganha. Aí depois vem Cruzeiro e Flamengo. Pessoal, esse jogo aqui, eu não vou ficar em cima do muro não. Mas eu também botava o jogo duplo. A pessoa fala, mas por que jogo duplo? O Flamengo vem embalado. Pessoal, mas a gente vai jogar Cruzeiro e Flamengo na casa do Cruzeiro. Então esse jogo eu botava ou vitória do Cruzeiro ou vitória do Flamengo. Por quê? Porque o Flamengo vem embalado e o Cruzeiro vem precisando de resultado. Vai ser um jogo a mais pro Gabigol. Não sei se ele vai entrar como titular, né? Que ultimamente ele tem ficado no banco. Mas acho que vai ser um bom jogo para se ver. Então, se eu fosse você, botava nesse jogo aqui, eu botava jogo duplo também. Botava vitória do Cruzeiro e vitória do Flamengo. Apesar que eu não sei quantos jogos duplos você pode se fazer. Eu acho que até 3 ou 4 acho que pode se fazer. Aí depois vem Bragantino e Mirassol. Eu acho que esse jogo o Bragantino vai ganhar, que vai ser em casa, porque vai ser em casa. Se o jogo fosse Mirassol, eu acho que apostaria até no Mirassol. Mas como o jogo vai ser no Bragantino, o Bragantino também vem de péssimos resultados, então ele tem que mostrar futebol para poder, no caso, dar incentivo à torcida aí pro estádio, né? Que esse jogo de Bragantino e Mirassol já vai ser segunda-feira. E tem Juventude e Atlético Mineiro, que vai ser um jogo bom de se ver também. Mas eu acho que esse jogo, esse palpite, você depois, de repente, pode até querer me bater depois, mas acho que vai dar Juventude. Que Juventude vem com um bom time, entendeu? Eu não sei como é que tá agora, mas Juventude vem com um time. E eu acho que Juventude vai ganhar do Atlético Mineiro, porque de repente o Atlético Mineiro vai poupar o elenco, não sei como é que vai ser, porque o jogo da Copa do Brasil, o Atlético Mineiro jogou com time pequeno e empatou. Foi um jogo difícil. E eu acho que Juventude, ele vem no campeonato, vem bem. Ele, apesar de ter perdido pro Flamengo, pessoal, mas perder pro Flamengo hoje em dia é normal, né? O Flamengo tem um time bom. O Flamengo tem um elenco maravilhoso. É um elenco que o time reserva do Flamengo seria titulares em muitos clubes aí, né, pessoal? Então, pessoal, esse é o meu palpite. E antes de nós encerrar nosso vídeo, eu queria que você compartilhasse, deixasse seu like e ativasse o sininho. E ficasse de olho no canal, pessoal, porque eu estarei fazendo vídeo
falando sobre o resultado desses jogos e os palpites que eu dei agora. E não deixa de ver o vídeo que eu gravei no anterior desse que eu tô gravando agora, que eu vim falando sobre o Dorival Júnior. Foi um comentário muito bacana. Então, pessoal, eu agradeço a todos vocês aí. Obrigado pela audiência. Até a próxima.